Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com o evangelista Milvio, pregação e leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Irmãos, nós fazemos leitura e pregação da Bíblia. É o que o Senhor Jesus mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, e só cumprimos o ID do Senhor Jesus. Não pedimos dinheiro, não pedimos dízimo, e a intenção nossa é que o Senhor Jesus seja glorificado e que o nome dele seja pregado. A Bíblia Sagrada, a história completa da salvação, de como a gente deve se arrepender dos nossos pecados, como nós devemos nos arrepender, para que possamos ser salvos. Sem arrependimento, sem conversão, sem confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não tem salvação. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Vamos ler hoje em João, capítulo 6, versículo 60. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 6, versículo 60. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, irmãos, esse versículo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava dizendo, irmãos, que ele era o pão da vida, que ele é o pão da vida. Aí disseram aqui, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os judeus, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandalizai-vos? Quer dizer, nisso que eu falei, vocês se escandalizam? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, quer dizer, eles se escandalizaram com pouca coisa, e Jesus disse, então, se vocês vissem onde eu estava, com o Pai, aí sim, então, que diríeis? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é alimento diário para nós. O Senhor Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de Gênesis a Apocalipse. De toda a palavra. Então, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porém, bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. Então, ele já sabia quem não cria. E quem era o que havia de entregar. Ele sabia também quem era aquele que o havia de trair. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, meu querido, dependendo da forma que a pessoa é, do coração dele ter escolhido o mal, igual Judas escolheu, então, esse não será do Senhor. A verdade não será revelada a ele. Por causa da maldade, por causa da avareza. A avareza é uma forma de idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, muitos discípulos ali desertaram por causa da palavra dele. E não o seguiram mais. Porque o Senhor Jesus, ele não dava volta, irmãos. Ele não dá volta até hoje. Ele fala a verdade direta e com toda a sabedoria do mundo. E a sabedoria e a palavra que ele fala é alimento e é vida para nós. Sem essa palavra estaríamos mortos. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Vocês também querem retirar? Vocês também estão querendo ir embora? Mas aí Simão respondeu. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para onde que nós vamos? Se só o Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Se só com o Senhor teremos vida eterna, para onde iremos nós? E saiba de uma coisa, meu querido, tem muita gente hoje, mas muita gente hoje. Se você falar as palavras do Senhor Jesus do jeito que ele falava, e apertar do jeito que ele apertava, e exigir uma santidade, exigir comunhão com Deus, exigir uma santificação, uma renúncia, um arrependimento sincero e verdadeiro,
tem muita gente que vai desertar. Não vai ficar. Infelizmente, hoje, a religiosidade entrou dentro da igreja evangélica. Infelizmente, virou mais um clube social onde tem panelinha. Um absurdo, mas tem panelinha nas igrejas. O grupo de louvor ali, com aqueles que estão ali na frente, com aqueles ali que fazem, que dão uma escola dominical, que dão um estudo bíblico. Formou-se uma panelinha dentro da igreja. É um absurdo. Todos são iguais perante Deus, irmão. Então, mas se apertar hoje, se o Senhor Jesus chegasse hoje para apertar e os hinos, então, irmão, pelo amor de Deus, tem um grupo de louvor que leva cada hino que só Deus para dentro da igreja. Não ora, não jejua, não pergunta a Deus se aquele hino pode ser cantado na igreja. Não, escolhe, leva e canta. Misericórdia. E nós temos crido, respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, salvação e vida eterna é só com o Senhor. Se nós sairmos daqui, seremos condenados. Para onde iremos nós? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Nós temos crido. Como é que não crê, irmão? É isso que eu não entendo. O Senhor Jesus controla a tempestade. Olha bem, o mar. Controla o mar, o vento, a tempestade que estava quase afundando o navio. Ressuscita mortos. Cura leprosos. Lepra naquela época não tinha cura, não. Lepra naquela época ia comendo a carne até ficar no osso. A pessoa ia sendo comida viva pela lepra. Cura leprosos. Expulsa demônios, que até naquela época ninguém tinha visto expulsar demônios. Cura todo tipo de enfermidade. Cura cego, surdo, mudo. E o povo ainda quis largar ele. Na verdade, largou, assim como hoje. Muitos o largam, mas não larga porque... Não é só porque não crê, é porque ama os prazeres da carne. Ama esse mundo, ama a glória desse mundo, ama os prazeres do mundo. E aí Pedro disse: para onde iremos nós? Para onde, irmão? Nós podemos ir sem o Senhor Jesus? Arrependa-te dos teus pecados, meu querido. Depressa, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. É a melhor coisa que você pode fazer. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Eu escolhi vocês, não escolhi? E um de vós é um diabo. Já estava com o coração contaminado desde o início e não veio seguir para seguir de verdade. Mas o Senhor Jesus aceitou por quê? Para se cumprir a palavra. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Então Simão, Judas, filho de Simão, olha só para você ver, era o que o havia de entregar, que o havia de trair. E ele já sabia, desde quando ele chamou, ele já sabia. Mas ele veio, se andou com o Senhor Jesus, com certeza fez milagres, orou também, expulsou demônios, e o coração dele estava preso nas coisas do mundo. Ele veio ao Senhor Jesus, mas ele não se entregou 100% ao Senhor Jesus. Ele manteve as coisas do mundo dentro do coração dele. Por isso ele fez o que fez. Se você se converteu, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, meu irmão, tira seu coração do mundo. O mundo é ilusão, não tem nada no mundo que presta. Nada. Nada. Pedro disse: para onde iremos? Para o mundo? Lá não tem o que o Senhor tem. Somente tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Como poderemos parar de seguir o Senhor? Se pararmos, seremos condenados à prisão eterna, ao tormento eterno. Não é só uma prisão que você vai para lá e fica na paz preso dentro de uma cela lá. Pode dormir, cochilar, virar para o canto, tem almoço, tem janta. Não. É uma prisão eterna com tormento eterno. O Senhor Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. E as pessoas vão estar ali um castigo eterno, porque não valorizaram, porque não creram no unigênito Filho de Deus.
Aí a pessoa fala assim, mas eu acho isso injusto. Você não tem que achar nada não, você não fez regra. Quem te criou, quem criou os céus e a terra, quem honrou o Filho e mandou o Filho morrer por nós, mesmo sendo Deus, e fez ele se despir da sua glória, não que fez, ele aceitou e se despiu da sua glória e quis vir até nós, e morreu por nós. Aí você vai negar o Filho de Deus que morreu e você acha que você tem direito ainda a achar alguma coisa. Você tem direito a escolher, não, não concordo, acho que isso é injusto. Parabéns. É a mesma coisa aí de um fazendeiro que tem um chiqueiro, pega os porcos, limpa os porcos, põe eles num tipo de baia, igual cavalo, deixa ele limpinho, dá ele remédio de verme, dá ele comida pronta na hora ali, deixa ele limpinho. Aí o porco vê uma lama lá, fedendo, cheia de lavagem, comida velha podre. Aí o porco fala assim, eu não quero essa vida limpa, não quero morar nesse lugar bom, não quero ficar aqui sem verme, não, quero comer lavagem e deitar em lama. É assim o ser humano, entendeu? É assim. Ama o lamaçal do pecado, do Salmo 40. Me resgatou de um tremedal de lama, de um lamaçal, de imundícia e de sujeira. O homem, quanto mais se afasta de Deus, igual o porco está lá cheio de parasita, está lá aquele homem que mais se afastou de Deus, cheio de parasita, chamado demônios, anjos caídos. Quanto mais ele se afasta de Deus, mais lixo ele tem dentro dele, mais demônio ele tem dentro dele. E Pedro diz, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Todos aqueles que não vão ao Senhor Jesus não têm palavra de vida eterna e tem dentro dele parasitas que o conduzirá para a perdição eterna, para a prisão eterna, para o tormento eterno. Necessário é arrepender-se dos seus pecados, antes que seja tarde. Faça como Pedro. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Abandone o pecado, abandone esses prazeres da carne, esse imundice desse mundo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde. Amém? Pega essa palavra. Essa é a principal palavra que você vai ouvir na sua vida inteira. Existe a prisão temporária, que é o inferno. É um lugar que a pessoa vai ficar por algum tempo, né? Quem morre hoje vai para lá se não tiver o Senhor Jesus. Mas depois que o Senhor Jesus voltar, vai ter 7 anos ali da tribulação, da grande tribulação, o período do anticristo. Depois desse período vai ter 1000 anos, onde o diabo, Satanás, vai ficar preso, chama o período do milênio. Vai começar com 144 mil remanescentes selados de Israel, que não se contaminaram com as coisas desse mundo, nem com a idolatria, que Israel hoje vive nela. Esses 144 mil vão viver o milênio. E depois desse milênio, Satanás será solto e virá o julgamento final. No julgamento final, Satanás, os anjos caídos, todos eles, todos satanistas, todos que morreram aí, que se achavam bruxo, feiticeiro, todos que já estão no inferno, já vão ter morrido, né? Vão sair do inferno para condenação eterna no lago de fogo. E aí sim, é eterna. Até Satanás vai queimar. E não vai ter mais poder sobre ninguém para fazer mal. Ele vai queimar junto com todos que foram para lá. É o lugar dele. Ele já sabe disso. Então que você também saiba que se você não se converter, se você não arrepender dos seus pecados, é para lá que você vai. Deus não vai poupar ninguém. Mas eu não sabia. Você não quis ouvir. Você tinha o direito de ouvir falar do meu filho e não quis. Você tinha o direito de escolher seguir o meu filho e não quis. Então aguenta as suas consequências. E é um direito dele. Ele criou cada um de nós e ele criou tudo. E ele é que decide. Todo mundo faz a vontade de Deus. Satanás faz a vontade de Deus. Os anjos caídos também faz. E quem não aceitar o Senhor Jesus também faz a vontade de Deus. Porque quando Deus criou tudo, ele já criou um lugar, falou assim, esse lugar é para os que me querem, que servem o meu filho, que confessar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E esses aqui para os que não querem. Então os dois vão fazer aquilo que Deus já programou para fazer. Eu não vou fazer. Você não tem uma terceira opção não, doido. Ou você serve a Deus e ao Senhor Jesus e o Espírito Santo, ou você serve o diabo e seus anjos. É simples assim. Tá bom? Que Deus te revele essa palavra para que você se converta, se arrependa-se dos seus pecados e entregue a tua vida ao Senhor Jesus agora. Agora. Você não sabe o dia de amanhã. Se você partir de hoje para amanhã sem Senhor Jesus, você vai para o inferno. Então para tudo que você estiver fazendo aí, eu vou te ensinar agora.
Vou te dar essa oportunidade. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus e pede Ele para te aceitar do jeito que você está, todo estragado. Confessa o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Confessa Ele agora. Amém? Para tudo que você estiver fazendo. Repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra, Senhor, para eu não pecar contra Ti. E, Senhor, muitos foram os meus pecados, perdoa todos eles, em nome do Senhor Jesus. E Deus te perdoou, meu. Toma posse do perdão. Amém? Joga sobre ele. Jesus levou sobre si nossas doenças e enfermidades. Eu estou falando isso porque Deus mandou, então você ouve. Jesus levou sobre si nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, no momento que você confessou agora, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Repete, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém? Que o Senhor Jesus te dê força agora. Você está numa batalha espiritual. Por isso que você não estava tendo força. Volta o vídeo no início. E repete comigo. De todo o seu coração. Você será blindado. E Deus vai te proteger pro resto da vida. O diabo, Satanás, os anjos caídos não terão poder de tocar em você. Depois que você fizer essa oração. Amém? Que Deus te abençoe. E ora assim, ó. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho. Porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E manda um anjo, Deus, acampar ao meu redor e me proteger, porque eu preciso agora, para sair de onde eu estava, para estar na tua presença, eu preciso de proteção divina. Manda um anjo agora, em nome do Senhor Jesus. E Deus está mandando. Toma posse, Senhor. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que se converteu agora aí. Ó Deus, que o Senhor blinda ela. Ela clamou aí que o Senhor mandasse um anjo, porque ela confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra de todo mal. Então a tua palavra fala que tem um anjo que acampa, mas daqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E agora eu vou orar por ela. Manda 2 ou 3 anjos de guerra, manda 2 anjos de guerra agora, Deus, ao lado dela, para dar ela força nessa libertação que ela vai passar. Ela está saindo do satanismo, do voodoo, da magia negra, da macumba, do candomblé. E esses parasitas não aceitam sair. Não é qualquer coisinha que mata, que tira eles do corpo humano, não. Então, para que eles não façam mal para essa pessoa, Deus. Blinda ela agora, em nome do Senhor Jesus. O teu Espírito Santo habite dentro dela. E você que está aí, meu irmão, você converteu agora, leia a palavra de Deus. Entra aí na Rádio Palavra Viva, /YouTube, /Milvio no YouTube. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome. No YouTube, escute pregações da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E você precisa muito ouvir agora, muito. Passe o dia inteiro ouvindo pregações, para que Deus te dê força, para que você seja liberto. Para sair desse local que você está, somente com o milagre de Deus e a proteção dele. Amém? Se precisar de ajuda, você me liga. 33998-362348. Vou estar orando e jejuando aqui por você. Nós vamos estar nessa batalha junto com você. E Deus vai te libertar. Amém? Deus te abençoe e te proteja e te livra de todo mal. Irmãos, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.